Olá pessoal, precisei remover o vídeo da Catalunha que postei na segunda-feira a pedido do Jack Neto, pois havia um erro na conversa que eu não havia notado. Estávamos os dois muito cansados e quando estamos cansados estamos mais propensos a cometer erro. As poucas pessoas que viram o vídeo podem notar o cansaço em ambas as partes. Assim que possível, estarei regravando com o Jack Neto tanto o vídeo da Catalunha quanto o vídeo da Coreia do Norte, pois este também apresentou alguns problemas com o áudio quando colocado no YouTube. Para compensar, estou gravando um vídeo para responder a um post teísta que surgiu há algumas horas em um grupo que acompanho, um grupo dedicado a debates entre teísmo e ateísmo. As imagens já devem estar na tela, e estas tratam do post e uma sequência de respostas ao mesmo post. Primeiro vamos ao post. O que temos aqui é apenas uma falácia de apelo à autoridade, pois a única coisa apresentada é o nome do autor e a referência à obra deste, no caso Tomás de Aquino. Antes de tratarmos do post, gostaria de deixar claro que os argumentos de Aquino não passam de falácia de alegação especial, apelo à ignorância e petitio principii, e tratarei de responder a cada um destes argumentos em um vídeo futuro, pois o ponto deste vídeo não é a argumentação de Aquino, uma vez que o teísta nem se deu ao trabalho de apresentar a mesma. O problema que desejo discutir agora se apresenta na segunda imagem da conversa, onde um ateu, apesar de usar uma frase que eu evitaria, demonstrou um dos problemas com as falácias de argumento da autoridade. Este problema é que pessoas têm opiniões não corroboradas e cometem erros dos mais variados. Além de, é claro, pessoas e ideias serem produtos da época em que nasceram. Isso não isenta a fala de sua misoginia quando vista hoje em pleno século XXI. E imagina-se que qualquer pessoa capaz de raciocinar em termos de ética e moral, na época atual, deveria ser capaz de reconhecer tal erro. Mas a frase de Tomás de Aquino demonstra apenas a falibilidade do mesmo e do pensamento expresso por este. Gostaria de deixar claro que algumas pessoas contestam a autoria da citação, mas nenhuma das contestações que vi veio de fontes imparciais. Foram sempre de apologistas. E não é a única citação absurda de Tomás de Aquino sobre mulheres. Permitam-me apresentar uma outra citação de Tomás de Aquino sobre mulheres que expressa o mesmo problema, mas com a devida fonte. Vamos à citação. A mulher está em sujeição por causa das leis da natureza, mas é uma escrava somente pelas leis da circunstância. A mulher está submetida ao homem pela fraqueza de seu espírito e de seu corpo. É um ser incompleto, um tipo de homem imperfeito. A mulher é defeituosa e bastarda, pois o princípio ativo da semente masculina tende à produção de homens gerados à sua perfeita semelhança. A geração de uma mulher resulta de defeitos no princípio ativo. Tomás de Aquino, em Suma Teológica. A citação de Aquino é problemática para se dizer o mínimo, mas não é o grande problema aqui. O grande problema dessa conversa é a resposta do teísta à citação a Tomás de Aquino, feita na mesma. Vou ler a resposta. Entenda o contexto. Santo sabe. Independente da citação ser verdadeira ou não, o teísta a aceitou como tal apenas pelo nome de Tomás de Aquino ter sido mencionado. Esse é o problema da credulidade inerente ao teísmo. Ou seja, temos um indivíduo vivendo no século XXI que considera tal forma de pensar válida, pois afinal um teólogo cristão medieval não poderia estar errado, não é? E qualquer coisa com o nome deste é automaticamente verdadeira e inquestionável. Como o próprio teísta disse, santo sabe. Ou seja, temos alguém vivendo em uma sociedade moderna com acesso a conhecimento e informação com os quais Tomás de Aquino jamais poderia sonhar. E esta pessoa considera metade da população mundial, aproximadamente, como sendo defeituosa, apenas com base em crença pessoal e apelo à autoridade.
Onde está a capacidade desse sujeito fazer uma avaliação ética da ideia? Antes que alguém me acuse de defender uma agenda feminista, quero deixar claro que não pertenço a este grupo e vejo muitos problemas com argumentos apresentados por feministas em redes sociais. Mas esse não é o assunto do vídeo, e se desejarem que eu aborde futuramente o assunto feminismo, não vejo problema nenhum, basta vocês pedirem. E não fui o primeiro a ver o erro na frase do teísta. Um outro ateu respondeu primeiro com a seguinte pergunta: qual o contexto da mulher ser um homem deformado? Fica claro o perigo de se aceitar dogma e crenças não corroboradas. Quando vemos uma afirmação dessa, santo sabe, entenda o contexto. Quando alguém começa a aceitar algo não corroborado como verdadeiro, se torna vulnerável a todo tipo de outras crenças não corroboradas. E esse é o problema do dogma. Por definição, dogma não pode ser questionado, deve ser aceito. É imutável, não importa quanto tempo passe. Essa é a pergunta que não quer calar. Em qual contexto esse tipo de raciocínio seria correto? Eu não consigo pensar em nenhum, e essa afirmação também vai contra o que a ciência sabe sobre o assunto. Mas essa afirmação deixa bem claro o problema das religiões organizadas. Problema particularmente comum nas religiões abraâmicas, onde as crenças estão presas a seus dogmas e cânones. A moralidade das mesmas não pode escapar do zeitgeist original. Isso torna tais crenças uma coleção de atavismos morais. Se este teísta apresentar uma resposta sobre qual contexto tornaria essa frase moralmente aceitável, eu compartilharei essa resposta com vocês no futuro. Eu, pessoalmente, não consigo pensar em qualquer cenário racional e moral que justifique a mesma. Mas sou apenas um mero ateu sem acesso a uma suposta fonte de conhecimento infinito, não é? Isso nos leva a um outro questionamento. Como um ser perfeito e que supostamente inspira seres humanos a escreverem sobre suas ideias e sobre si mesmo, poderia permitir que tais ideias errôneas fossem atribuídas ao mesmo? Quero deixar claro que conheço diversos cristãos que ficariam chocados com esse tipo de pensamento. E não estou dizendo que todos os cristãos pensam da mesma forma. Mas estes cristãos claramente vão contra os seus escritos sagrados ao discordarem dos mesmos. E esse é um problema sério e que não é exclusivo do cristianismo. Pertence ao conjunto das religiões abraâmicas, onde os dogmas destas formam uma base para um código de conduta atávico e que acaba por facilitar esse tipo de pensamento intolerante. E aqueles que possam estar pensando que esse é um caso isolado de um teólogo cristão da Idade Média, os livros sagrados das religiões abraâmicas estão repletos de outras pérolas semelhantes. Deixarei link na descrição com uma fonte que mostra diversas contradições, erros científicos e discursos de ódio presentes na Bíblia. Estou focando principalmente no cristianismo, pois essa é a religião do teísta que fez a alegação no post e considera a frase atribuída a Tomás de Aquino como sendo moralmente aceitável, pois, como ele mesmo diz, entenda o contexto, santo sabe. Ideias podem e devem ser atacadas. É assim que separamos as boas ideias das más. Pessoas nunca devem ser atacadas. Ideias que incentivem ataques, intolerância e ódio devem ser consideradas más, o que deveria levar automaticamente à rejeição das mesmas em uma sociedade que se considera moral. Para finalizar, convido a qualquer cristão que tenha assistido a pesquisar mais sobre sua crença e refletir sobre o que pode ser feito sobre a mesma. Esse convite não é estendido aos ateus, pois é evidente que nós temos a resposta para os questionamentos apresentados aqui. Como sempre, na segunda-feira teremos um vídeo novo. Vida longa e próspera. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo.
Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!